Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, nossa segunda aula de língua portuguesa da semana. E primeiramente desejo aqui que tudo dê certo no seu dia hoje. E vamos resolver as nossas questões do livro de atividades, né? Eu estou ajudando a vocês a tentarem resolver alguma questão ou outra, justamente para a gente não ter uma dúvida em relação a qualquer questão do livro de atividades e também do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos seguir lá. Bom, a questão 5 diz assim, gente, da página 4, aquela que eu pedi para você fazer ontem. A sentença, ele anda ouvindo música, pode ser interpretado de duas formas. Letra A, ele ouve música enquanto caminha. Neste verso, o verbo andar funciona como verbo pleno, significando caminhar. E B, a atividade dele ouvir música tem se repetido ultimamente. Neste caso, o verbo andar se esvazia de seu sentido pleno e funciona como elemento gramatical, um auxiliar. Podemos identificar no português outros verbos que podem ter esses dois usos, um com seu sentido lexical pleno e outro funcionando como elemento gramatical. Tendo isso em vista, considere os conjuntos de sentenças abaixo. 1. Ele chegou na festa e bagunçou o tempo todo. Ele chegou a interferir no processo, mas foi neutralizado. 2. Ela está querendo comer macarrão. Ela está querendo ficar doente. 3. O que ela fez com a faca que estava no chão? Ela pegou e guardou na gaveta. Como ele agiu quando se deparou com o grupo? A. Ele pegou e foi batendo em todo mundo. 4. Todos trabalham pela causa. Eles trabalham vendendo computadores. E aqui nós temos a pergunta. Em qualquer caso, independente do contexto, o verbo grifado pode ser interpretado com um sentido lexical pleno em ambas as ocorrências do conjunto quadro, essa daqui, ó. Ou seja, o sentido pleno mesmo, aquele sentido que não muda. Todos trabalham pela causa, eles trabalham vendendo computadores, tá bom? Então, gente, o que acontece? Você tem aí o caso, né? Tem que prestar bem atenção na pergunta para ver o que a pergunta quer, né? O comando de texto disse uma coisa, né? E a pergunta, a pergunta não, mas ali a identificação, né, do comando disse outra. Né? Então a resposta aí é a letra B, beleza? Apenas o conjunto 4. 6. Leia as frases a seguir e explique o efeito de sentido produzido pelo uso das formas verbais destacadas. A família mudou-se para a capital, mas após alguns meses voltou para o interior. A família mudou-se para a capital, mas após alguns meses voltava para o interior. É como eu falei para vocês, gente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, eles possuem funções diferentes. Esse daqui, o de cima, o pretérito perfeito, a ação ela começa no passado e termina lá no passado, ela fica lá mesmo. Né? Então aconteceu lá, acabou lá. Esse daqui de baixo, o pretérito imperfeito, ele tem uma continuidade, né? Mas só que o que acontece? A ação ela é interrompida, ela não é totalmente concluída. Né? Ela continua, só que a ação ela chega num determinado momento que você percebe que ela não é concluída, tá bom? Então olha só, aqui ó, é justamente essa resposta. O uso da forma verbal no pretérito perfeito apresenta a situação como completa, ou seja, fez lá no passado e terminou, pronto. No segundo caso, a situação apresenta-se como durativa e determinada no tempo, ou seja, ela tem uma continuidade, o que ocorre pelo uso da forma verbal no pretérito imperfeito, né? Isso que eu expliquei para vocês. Bom, nós temos aí, gente, a 7. Vamos lá. Leia o fragmento do texto a seguir, observando o uso dos tempos verbais. Um belo dia, na falta de livro de poesias para ler, Gígio lançou mão de um manual de espiritismo que lhe caiu sobre as vistas. Interessou-se pelo assunto, tornou-se ferrenho espírita, recebendo passes, vendo assombrações. Ao meio-dia parava toda e qualquer atividade, concentrava-se e era a hora de passarem as almas por seu corpo. Meu Deus, que é isso?
Vamos lá. Considerando que nas duas primeiras frases há predomínio do uso do pretérito perfeito, justifica o emprego do imperfeito em ao meio-dia parava toda e qualquer atividade, concentrava-se, era a hora de passarem as almas por seu corpo. Então vamos lá. Então, gente, a resposta é justamente aquilo que eu falei para vocês, só que tem uma mudança. O pretérito perfeito, ele tem mais de uma função. Lembra que eu falei para vocês naquela aula sobre, né, sobre os verbos ontem? Pois é. Então, o que acontece? O pretérito perfeito vai ter aquela ação no passado e acaba ali. O pretérito imperfeito, ele tem mais uma função, que é o que? Indica hábito, né? Indica habitualidade para as questões, ou seja, de ter costume daquela ação. Então, isso que acontece exatamente com esse texto que apresenta aí no finalzinho, certo? Esses verbos no pretérito imperfeito, ok? Vamos lá. Aí a questão 8, vocês leram, né, o texto O Mistério do Dicionário e perceberam que aqui há marcados verbos no presente do indicativo, certo? Aqui. Só que tem uma questão muito interessante aí. Vocês percebem aqui, ó, é a palavra para o que tem ocorrido nas escolas estaduais ocupadas no Rio de Janeiro. Os alunos têm encontrado livros encaixotados, nunca disponibilizados aos estudantes. Em pelo menos 3 delas, das quais a coluna recebeu foto, um título se repete. Gente, isso daqui é o presente nada mais nada menos que o presente do indicativo sendo usado o quê? Como, né, um verbo que deveria, né, deveria ser aí no caso o pretérito perfeito, porque é uma ação que já aconteceu no passado, só que ele está colocando, o jornalista está colocando o presente para dar um ar de algo atual, né, de uma notícia atual, de que está acontecendo naquele momento. Né? Então, mas a gente sabe que isso já aconteceu de acordo com o contexto, tá bom? Então, a questão número 8 seria justamente isso. O presente indicativo é usado em várias situações. Os verbos destacados no texto estão no presente do indicativo, que apresenta a situação de narrar um fato passado de modo a conferir-lhe a atualidade. Coisa que nós vimos ontem também, né? Nós vimos que o presente indicativo ele é usado nessa situação, né, para indicar a atualidade, sendo que a própria estrutura do texto traz uma questão de passado, de pretérito perfeito. Mas aí o jornalista ou o autor, né, traz os verbos no presente justamente para dar essa mudança aí no sentido. Então vamos lá, gente. Vocês vão fazer da questão 9 até a questão 12, tá bom? Ou seja, páginas 6 e 7 para a gente encerrar esse capítulo, tá bom? Então é isso, gente. Agora acompanhe a correção e depois acompanhe a nossa aula de continuação sobre os verbos, tá bom? Vamos lá. Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? É um prazer novamente estar falando com todos. Eu queria desejar, né, um bom dia, que tudo dê certo hoje, deixar aqui meu abraço também, um abraço virtual, beleza? Então, gente, o que nós devemos fazer hoje, beleza? Nós devemos ter alegria, satisfação, porque nós estamos no nosso dever aqui, que é justamente tentar desenvolver melhor o nosso estudo, tá bom? Então, conto com vocês. Professor, o senhor vai corrigir a atividade da terça-feira passada? Vou agora, tá bom? E depois a gente entra no conteúdo da continuação sobre verbos que nós iniciamos ontem, beleza? Nós falamos sobre os termos verbais, lembra? É importante você ter anotado aquilo que eu falei ontem, dos itens que podem cair no teste e na prova, ou nos dois, que provavelmente isso que vai acontecer, porque não tem para onde fugir. Quando a gente estuda verbo, quando a gente estuda tempo verbal, a gente tem que estudar a função do tempo verbal e não simplesmente a conjugação. Isso não existe mais hoje. Você tem que estudar a função daquele tempo verbal. Então, é necessário aquilo que eu passei ontem para vocês, beleza? Vamos lá.
Só tentar aqui, porque tá... Pronto, agora foi. Então a gente começa aí na página 13, tá, gente? A questão 5. Identifique nos parágrafos seguintes o tópico frasal e resuma as informações secundárias apresentadas. Vocês sabem que o tópico frasal é o quê? É aquela nosso primeiro período que vai dar aquela ideia central do parágrafo. E logo após nós temos as ideias secundárias. Então na letra A, nós temos o tópico frasal destacado em azul aqui. Beleza? Por quê? Está no nosso primeiro período, dá a ideia central do nosso parágrafo e logo após tem as ideias secundárias. A mesma coisa acontece com a letra B. Beleza? A mesma coisa acontece com a letra B. No primeiro período aqui nós temos o tópico frasal e logo após nós temos aí, tá bom, as ideias secundárias. Vamos para a questão 6. Gente, aqui ele pede para você ordenar, né, a sequência que seria correta para você ter a estruturação de um parágrafo, beleza? Beleza? Então o que acontece? A ordem correta é essa daqui, tá, gente? 4, 3, 1 e 2, porque tá tudo desordenado, beleza? Então, para você ordenar isso, né? Então, primeiro seria o 1, né, depois o 2, aqui o 3 e o 4, beleza? Então, para você ter uma noção de que o tópico frasal aqui, ó, ao tirar as redes sociais do papel de vilãs, algumas escolas passaram a tirar proveito delas no ensino. Lembra daquele texto que nós vimos ontem, da Malu? Pois é, ainda é daquele texto. Então aí a gente tem um tópico frasal. Por quê? Porque é a ideia central daquele parágrafo. Todas as outras informações são secundárias. Beleza? Aí nós temos na página 15 essa primeira questão. Agora você lerá uma notícia sobre o mesmo assunto abordado na reportagem anterior, a fim de poder confrontar esses gêneros textuais. O nome do texto é Pesquisa indica benefícios da internet para a linguagem escrita. Ou seja, você tem aí, gente, o mesmo assunto com uma abordagem um pouquinho diferente. Beleza? Vocês leram aí? Beleza. Então na página 16, a letra A diz assim: onde foi publicada a notícia? Quem a escreveu? No portal de notícias Globo.com. Não há nome do autor da notícia, mas a agência F, que a publicou originalmente, direto de Genebra, na Suíça. Professor, como é que eu vou saber onde foi publicado? Aqui, ó, aqui embaixo tem a fonte, tá bom? Aqui embaixo tem a fonte. B, de que trata a notícia? Dos resultados de uma pesquisa científica que concluiu que as crianças melhoraram bastante as habilidades de escrita em razão do uso do sistema online, que elas criaram textos mais atrativos que os feitos no papel, ou seja, em que elas criaram textos mais criativos, mais atrativos do que feitos no papel, beleza? C. Quando a notícia foi publicada, pode-se dizer que ela ainda é atual? Foi publicada em 12 de 2012. 12 de junho de 2012. Ao comentar a atualidade ou não da notícia, espera-se que os alunos percebam que é muito provável que outros trabalhos nessa área tenham sido publicados, atualizando as informações. Então, gente, a notícia, ela tem uma data de validade. Ela tem uma data de validade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só que como esse tema ele é atual, envolve redes sociais, ele vai sendo atualizado à medida que novas informações surgem, tá bom? Então vocês vão ver várias notícias com essa mesma temática, tá bom? Com novos dados, né? Com novas pesquisas, com novas falas, com novos especialistas. D. A quem pode interessar essa notícia? A professores, pesquisadores e pessoas que trabalham com educação. O lead é o primeiro parágrafo de uma notícia que traz suas informações principais, de uma forma resumida. Com base no lead da notícia, responda as questões. Vamos lá. O que aconteceu? Foi publicado o resultado de um estudo sobre a educação do sistema online para aprendizado infantil, que ajuda a melhorar a escrita de maneira notável. Onde? Na Suíça. Com quem? O estudo foi realizado com crianças. Quando? Foi realizado nos últimos 3 anos e publicado no dia 12 de junho de 2012.
F. Que outras informações há nos demais parágrafos? O restante da notícia apresenta mais detalhes sobre a pesquisa. Quem a dirigiu, quantas crianças participaram. Então vocês percebem, gente, que os outros parágrafos, tirando aquele primeiro, né, os iniciais, eles vão trazendo outras informações. Né? Quem dirigiu essa questão? Quantas crianças participaram? Né? De onde elas eram? Então todas as informações são importantes. G. Na sua opinião, o resultado da pesquisa poderia ser útil no Brasil? E aí? Né? Vocês mandaram essas respostas no WhatsApp, então ok. 2. Você já estudou em outros momentos o gênero textual notícia? Levando em conta esses conhecimentos anteriores sobre esse gênero, responda a questão. Qual o objetivo sociocomunicativo das notícias em geral? Obviamente é informar. Né? Obviamente é informar os leitores sobre assuntos relevantes e de interesse público. Vamos lá. Na questão 17, na página 17, nós temos aqui um quadro em que ele vai ser completado com as diferenças das notícias e da reportagem, tá bom? Na página 17 ainda, a gente tem uma sequência de produção textual em que diz assim, texto com sequência tipológica expositiva, mas isso nós já estamos estudando, certo? Muito bem. E aí na questão 1 da página 18 diz o seguinte: os excertos a seguir foram retirados de texto de gêneros dissertativos. Numere cada trecho de acordo com a legenda. Então você vai numerar e a resposta correta é: primeiro é quadro, reportagem, tá bom? Que diz respeito à questão expositiva ou explicativa. Conto está relacionado à descrição aqui. Peça teatral está relacionada aí à questão dialogal, porque peça de teatro você tem diálogo. Editorial está relacionado à questão mais argumentativa. Receita culinária está relacionada ao que, gente? A questão injuntiva. Né? Então aqui, ó, questão injuntiva. Texto injuntivo. E o romance está relacionado ao que? A narração, né, gente? Só pode estar ligado à narrativa, beleza? Vamos seguindo. Aquele da sequência tipológica expositiva no vestibular, só que vocês sabem que o nosso vestibular não utiliza esse tipo de modalidade. O nosso vestibular utiliza o texto dissertativo argumentativo. Por quê, professor? Porque lá no Paraná, onde é oriunda a positivo, lá eles utilizam dessa maneira, alguns vestibulares. Mas aqui no Amazonas a gente não utiliza dessa maneira como está sendo proposta no livro, tá bom? Só para vocês entenderem. E aí nós temos na página 21 o seminário. Vocês sabem que o seminário ele é um gênero oral, né? Mas não deixa de ser também de seguir a sequência tipológica expositiva. Você vai expondo as informações numa ordem, certo? A partir do momento que você utiliza o seminário, você vai produzindo aquelas informações através de uma ordem, né? Então vocês têm bastante seminários no ano, geografia, literatura, né? Ano passado nós fizemos sobre a obra Cartas Chilenas. Então você percebeu que você foi produzindo informações e expondo aquelas informações ali na frente da sala. Então aquilo é uma maneira expositiva também, tá bom? Bom, vamos seguir agora aqui para os verbos, tá, gente? E aí a gente vai voltar para o slide, beleza? Vamos lá? Então vamos dar sequência à nossa aula. Olha só, gente, o que a gente tem aí? Nós temos os tempos do modo subjuntivo. Gente, qual é o modo subjuntivo? O modo subjuntivo é aquele que dá incerteza, que dá uma ideia de dúvida, de hipótese, de possibilidade, tá bom? Então, gente, dentro do modo subjuntivo nós temos o tempo presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá bom? Então vamos lá. Olha só,
anotem aí, né, quais são as funções do presente no modo subjuntivo. Então, olha só, a gente vai utilizar o presente do subjuntivo, tá, para um fato presente, mas duvidoso ou incerto, um desejo ou um sentimento. Então, talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos, ou seja, talvez, a gente não sabe se realmente vai acontecer. Talvez ele saiba sobre o que está falando, ou seja, não tem uma certeza, né, mas sempre utilizando aqui o presente do subjuntivo. Um fato futuro, mas duvidoso ou incerto. Talvez eles venham amanhã, né? Talvez eles venham amanhã. Então aí você utiliza também o presente do subjuntivo. Um desejo ou uma vontade. Espero que eles façam o serviço corretamente, né? Mas sempre dando aquela ideia de incerteza também, né? Você vê que essa ideia de incerteza é carregada sempre no subjuntivo. Espero que me tragam dinheiro, ou seja, um desejo aí. Mas sempre o quê? Trazendo aquela ideia de incerteza. Pô, espero que me tragam dinheiro. Não é uma certeza que vão trazer. Aqui, o pretérito imperfeito do subjuntivo, gente. Olha só. Quando você vai utilizar ele? Para quando indicar uma hipótese ou uma condição numa ação passada, mas posterior e dependente de outra ação. Então, olha só. É importante isso daqui. Talvez a lágrima subisse do coração à pupila. Vamos ver outro exemplo. Como fizesse bom tempo, as senhoras combinaram em tomar o café na chácara. Então, olha só, gente. É uma condição numa ação passada, mas posterior e dependente a outra ação passada. Então, olha só. Talvez a lágrima subisse do coração à pupila. Você vai perceber que tem uma relação com uma outra ação passada, mas essa frase aí ela está incompleta. A gente pode analisar essa segunda frase aqui, ó. Como fizesse bom tempo, as senhoras combinaram em tomar o café. Ou seja, elas combinaram, já está no passado, uma ação no passado. Aí, como fizesse bom tempo, ou seja, é o pretérito imperfeito do subjuntivo utilizando, certo? Utilizando o quê? Uma função do verbo combinar que já está no passado. Percebeu? Então sempre o pretérito perfeito vai estar nessa condição de utilizar um outro verbo que já foi utilizado no passado, beleza? O outro item é uma condição contrafactual, ou seja, que não se verifica na realidade, que teria uma certa consequência. Pode referir-se ao passado, ao presente, ao futuro. Isso daqui dificilmente eu vou pedir, tá bom? Se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado. Tranquilo. Se ele estivesse aqui agora, poderia ajudar. Também, vocês perceberam que sempre tem uma relação com o passado, né? Uma relação com outra relação no passado? Então, olha só. Se ele viesse amanhã, poderia ajudar. Ou seja, gente, se ele viesse amanhã, poderia ajudar. Só se ele viesse amanhã. Você percebe que sempre não vai mudar. Sempre tem uma relação de condição, uma relação de hipótese, de algo que pode acontecer, independente se eu estou utilizando uma relação com o passado, uma relação com o futuro, uma relação com o presente. Sempre o pretérito imperfeito, sempre o presente, sempre o futuro do subjuntivo vai indicar uma relação de condição. Isso é importante saber, porque é o que é solicitado nos vestibulares, é o que eu vou solicitar também, tá bom? Vamos lá. O modo subjuntivo no futuro. Emprega-se o futuro do subjuntivo para assinalar uma possibilidade a ser concluída em relação ao fato no futuro, uma ação vindoura, mas condicional a outra ação também futura. Olha só, quando eu voltar, saberei o que fazer. Ou seja, quando eu voltar no futuro, saberei o que fazer. Olha só, está relacionado a uma ação que também vai acontecer no futuro. Duas ações no futuro. Quando os sinos badalarem 9 horas, voltarei para casa. Ou seja, no futuro,
do subjuntivo badalarem, mas sempre dando uma ideia de condição ligada a uma outra ideia no futuro. Legal isso daí. Também pode indicar uma condição incerta, presente ou futura. Se ele estiver lá amanhã, certamente ela também estará. Então também, gente, trazendo essa condição. O próximo item é a formação de locução verbal com verbo auxiliar ter ou haver no futuro do subjuntivo simples e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o futuro do subjuntivo simples. Isso daqui dificilmente a gente vai utilizar. Quando você tiver terminado a sua série de exercícios, poderá ir brincar. Aqui, você tem uma locução verbal, tá bom? O verbo auxiliar ter ou haver, nesse caso é o ter, mais a terminação do verbo no particípio, ado, tiver terminado. Deu para perceber a locução verbal? Então, quando você tiver terminado sua série de exercícios, poderá ir brincar. Beleza? Professor, qual é a forma que o senhor vai pedir? Quais são os itens que o senhor mais vai pedir? Aqui, essa primeira aqui no futuro, anota aí, tá bom? Essa primeira aqui no futuro. Professor, mas é muita coisa, é muita informação. Realmente as funções dos tempos, elas são longas, mas por isso que eu estou pedindo, estou destacando, justamente porque eu sei que eu vou pedir as principais funções que mais se pedem no vestibular, justamente para direcionar o nosso estudo. Então, essa primeira aqui, no pretérito perfeito do subjuntivo, essa primeira aqui, beleza? Essa primeira aqui. Levando em consideração esse segundo exemplo que eu mostrei para vocês, é o exemplo típico de pretérito perfeito do subjuntivo, tá bom? E o modo subjuntivo presente, olha só, aqui esse primeiro certamente estará aí no nosso teste e prova, porque é o presente, só que sempre dando uma ideia de incerteza, uma condição, algo que pode acontecer, não está certo de acontecer. Beleza? Muito bem. Muito bom. Vamos passar aqui? Gente, nós precisamos saber, sim, quais são as formas do modo imperativo. Então, o modo imperativo, agora que nós terminamos o indicativo, nós terminamos o subjuntivo e nós temos o modo imperativo. Então vocês perceberam que os modos e os tempos eles andam lado a lado, beleza? Então aqui, ao indicar ordem, conselho, sugestão, pedido, o fato verbal pode expressar negação ou afirmação. Então o imperativo ele vai ser dividido em imperativo negativo ou imperativo afirmativo. O imperativo negativo fica assim: não falem alto. O imperativo afirmativo: falai tu mais alto. Só que esse tu, essa pessoa não aparece. Vai ficar sempre assim, falai mais alto. Beleza? Então a gente vai ver direitinho isso no decorrer, das aulas de verbo. Olha só, gente. O que é importante a gente saber? O imperativo não possui a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque não tem como você dar uma ordem para você mesmo. Por isso que ele sempre começa da segunda pessoa. Beleza? Gente, as formas nominais do verbo. Vocês lembram o que é isso? O que é isso aqui, professor? Olha só. O verbo possui formas que são nominais. Chamam-se nominais porque por si só elas não expressam nem o tempo nem o modo verbal. Além disso, em determinados contextos, assumem a função de substantivos, adjetivos ou verbos. Olha só, gente. Por isso que são chamados formas nominais do verbo. Vocês sabem que nome está relacionado a substantivo, adjetivo, pronomes. Nomes é uma coisa, verbo é outra. Vocês sabem que isso é bem dividido. Só que, na língua portuguesa, a questão é tão diversa que existem formas nominais que dentro do verbo. É muito legal isso. Então olha só. Quais são as três formas nominais? Vocês sabem disso daí. Gerúndio, particípio e infinitivo. Beleza? O infinitivo é esse daqui, Vamos jantar?
sempre a terminação do verbo vai terminar em AR, ER e IR. Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER e terceira conjugação IR. Então aqui, ó, essa daqui é a primeira. O particípio, ele já havia preparado o trabalho para quando chegarmos. Olha aqui, ó, particípio termina em ado. Ele está preparado para o exame. De novo, aqui o particípio. Olha só. Aqui, ó, nós temos um quadro bem legal. Aqui são as terminações. Professor, como é que eu vou identificar, né, essas formas nominais do verbo? Gente, é bem fácil, tá bom? Por quê? Porque as terminações, elas são fixas, beleza? No infinitivo, nós temos aqui, ó, a terminação AR, ER e R. Cantar, vender, partir. Encontrou isso? É infinitivo impessoal, beleza? Gerúndio. Cantando, vendendo e partindo. Professor, quais são as terminações do gerúndio? Ando, endo e indo. Cantando, vendendo, partindo. Se você encontrar isso, é gerúndio. Particípio. Quais são as terminações, professor? Olha só, tem que tomar muito cuidado. Esse que nós estamos falando, você pode anotar no seu caderno. É o particípio regular. Então, o particípio regular tem a terminação ado e ido. Eu tenho cantado, olha aqui, cantado. Eu tenho vendido, olha o ido. Eu tenho partido. Professor, então são essas duas terminações? Exatamente, por particípio regular. Anota aí. Eu tenho cantado, é o ado. Eu tenho vendido, é o ido. Pronto, para o verbo, o particípio regular, é isso, beleza? O irregular a gente vai estudar mais lá pra frente, tá bom? Bom, professor, o que é ali o tempo composto e o que é locução verbal? Vamos ver como é que se forma os tempos compostos, tá bom? Então, olha só. Os tempos compostos são formados, olha só, é bom você anotar no seu caderno, que isso é muito importante, por voz ativa e voz passiva. Na voz ativa, os verbos ter ou haver, mais o verbo principal no particípio, a gente vai já ver, formam os tempos verbais. Na voz passiva, os tempos verbais são formados pelos verbos ter ou haver, mais o verbo ser, certo? Mais o verbo principal no particípio. Então, olha o exemplo. O meu amor por você só tem crescido. Verbo ter ou haver, aqui é o verbo ter, mais o verbo no particípio. Professor, se eu tiver então o verbo ter ou haver mais o verbo no particípio, qual é a terminação do particípio? Qual é a terminação do particípio? Ado ou ido. Então nós temos aí essa terminação. Nós temos o ido, então é particípio regular. Beleza? Então olha só. Certo? Deu para entender? Verbo ter mais o particípio. Beleza? Tranquilo? Bom, e aqui embaixo nós temos o que, gente? Então vamos lá. Vou só, talvez tenha travado para vocês aí, né? Mas eu vou só explicar novamente essa questão do tempo composto, certo? Então olha só, gente. Então nós temos o verbo ter mais o verbo no particípio, ok? Então o verbo ter mais o verbo no particípio, ado ou ido. E aqui mesma coisa embaixo, ó, nós temos o verbo ter mais o verbo ser, tá bom? Aqui, ó, o verbo ter mais o verbo ser mais o verbo não particípio regular. Beleza? Desculpa algum atraso na câmera, porque realmente houve a questão da internet também, houve esse delay, tá bom? Eu estava vendo esse delay. Mas eu espero que vocês tenham acompanhado, eu espero que vocês tenham
E tem a questão de acompanhar o slide e a voz também, porque aí já ajuda, tá bom? A questão da imagem realmente a internet não colabora. E a formação da locução verbal, gente. Olha só, a locução verbal, também chamada de locução perifática, o que acontece? É composta pela união de um verbo auxiliar mais um verbo no infinitivo ou no gerúndio. Estamos fazendo todo o possível para encerrar logo o serviço. Olha só, gente. O verbo auxiliar sempre vem primeiro e o verbo principal sempre vem depois. Então, o verbo auxiliar, sempre o verbo auxiliar, o que vai acontecer? Professor, eu não sei como eu vou usar o verbo auxiliar, eu não sei como eu vou utilizar, não sei a diferença do tempo composto para a locução verbal. Presta atenção. O tempo composto é aquela regra, é aquele modelo. A locução verbal você pode utilizar qualquer um verbo como verbo auxiliar. O verbo estar, verbo ir, qualquer verbo. Tá bom? Beleza? Qualquer verbo. Essa é a diferença. E o verbo principal você vai utilizar sempre ou no infinitivo ou no gerúndio. Particípio você só vai utilizar lá no tempo composto. Ah, professor, então beleza. O particípio eu só vou utilizar lá no tempo composto? Exatamente. Então a locução verbal, coloca na cabeça. Eu posso utilizar o verbo auxiliar com qualquer um verbo. Ele sempre estará por primeiro. E o segundo verbo sempre estará ou no infinitivo ou no gerúndio. Beleza? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. Vou comprar. Vou é o verbo auxiliar, que pode ser qualquer um. E comprar, aí ele precisa estar ou no infinitivo ou no gerúndio. Aí sim é locução verbal. Do contrário, é tempo composto. Beleza? Ó, observe que em todas as conjugações dos exemplos, as flexões ocorreram apenas no verbo auxiliar. Isso é importante pontuar. Isso que eu iria falar agora há pouco para vocês. As mudanças sempre ocorrem no verbo auxiliar. Como assim mudança, professor? Plural, se está flexionado no singular, se está trazendo uma outra informação. Então sempre a mudança na estrutura vai ocorrer no verbo auxiliar, tá bom? É isso, gente. Deixa eu ver aqui o exercício de vocês, as páginas 28 a 32, beleza? Páginas 28 a 32, semana que vem eu vou corrigir assim como eu fiz na aula de hoje, beleza? Grande abraço e até a próxima aula.